Você que está em casa, seja muito bem-vindo ao culto. Gostaria de ter sua presença aqui com a gente também. Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Ipatinga, Minas Gerais. Vem cá nos visitar, você que é de cidade vizinha, você que mora aqui pertinho também, em um bairro perto, vem nos visitar para receber bênção do outro. Amém? João capítulo 5, à medida que você encontrasse, coloque de pé, por favor. João capítulo 5, versículo de número 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas agitam, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Deus, esta é a tua palavra, e a tua palavra é vida e poder. Fale conosco nesse momento. Eu não quero fazer nada de mim mesmo, mas aquilo, tudo que o Senhor já ministrou em meu coração nesses dias, para estar falando ainda hoje, que o Senhor fale de forma poderosa sobre a vida da igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Todo empecilho, toda perturbação na mente ou no coração do meu irmão ou da minha irmã, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Seja livre e seja uma terra fértil para receber a boa semente que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. É interessante que ao olhar para esse texto, você pode me perguntar em alto e bom som: pastor, o tema da mensagem é: qual é o seu sonho? E talvez você pode estar se perguntando o que tem a ver esse texto com sonho. Qual é a proposta de olhar para esse texto e ver sonhos? Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que Jesus encontra um homem esperando um milagre, um homem que carregava um sonho, um homem que carregava um objetivo, uma proposta há 38 anos em seu coração. Há 38 anos a Bíblia relata que esse homem sofria, e Jesus, vendo que há muito tempo ele estava ali, ao mesmo tempo que o autor fala de 38 anos, o autor também fala que Jesus viu que ele tinha muito tempo, estava naquela situação. Havia um sonho no coração daquele homem, havia um objetivo, um propósito no coração daquele homem, e o único sonho no coração daquele homem ali era cair dentro daquele tanque, chegar até aquele tanque, entrar. Era o sonho da vida dele, era o objetivo primordial do coração daquele homem: entrar no tanque de Betesda, cair naquele tanque, estar ali naquele tanque, no exato momento em que o anjo descesse e agitasse a água. Eram 38 anos de um sonho, de uma espera por um milagre. E é por isso que Deus me deu esse tema: qual é o seu sonho? Porque ao encontrar com aquele homem, Jesus faz essa pergunta: você quer ser curado? Traduzindo a pergunta de Jesus: é esse mesmo o seu sonho? É isso mesmo que você tem esperado? E a pergunta de Jesus parecia óbvia, porque não só ele, como um monte de gente estava no mesmo lugar, esperando as mesmas bênçãos e a mesma cura. A minha pergunta para você nesta noite é isso mesmo que você quer? É esse mesmo sonho que está no seu coração? É esse o objetivo que está aí que você tem com a sua vida? Porque Jesus também pergunta o mesmo para mim e para você. Porque, sabe, frequentemente nós temos abortado sonhos, frequentemente nós temos abandonado projetos, frequentemente a gente tem deixado para trás aquilo que não era para a gente deixar para trás, simplesmente porque estamos enfrentando tempos difíceis. Então,
quais as lições que a gente pode aprender com o encontro maravilhoso de Jesus com um paralítico, com um sonhador que não tinha o seu sonho realizado, há 38 anos esperando, e o sonho não chegava. O que a gente pode aprender? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que o paralítico não era o único que estava sonhando, e também não era o único decepcionado. A primeira lição que nós precisamos aprender nesta noite é que nós não somos os únicos a sofrer nessa terra, que nós não somos os únicos a não ter alguns sonhos realizados no momento que a gente quer e não a gente quer. A gente tem que parar com esse vitimismo de achar que só nós estamos sofrendo, de achar que só nós estamos lutando. O grande problema é que na caminhada, na trajetória até os nossos sonhos, às vezes quando os nossos sonhos não acontecem no tempo do nosso querer, do jeito que a gente quer, a gente se vitimiza, a gente fica falando, porque eu, Senhor, porque eu, sabe esse vitimismo? Se nós queremos ter um sonho realizado, a gente tem que parar de se colocar no lugar de vítima, porque o que nós encontramos não é só no paralítico, eram muitos outros, coxos e mancos. O texto é claro, dizendo que um só que caía na água era curado, os demais não. Os demais ficavam do mesmo jeito, com a mesma frustração, com a mesma situação. Então ele não era o único. Pode ser que talvez ele seria o mais antigo ali, ou talvez não. Ele não era o único a sofrer. Ele não era o único que estava esperando. O grande problema nosso em direção aos nossos sonhos é que nós caímos na situação de vítimas. Ficamos nos vitimando e não fazemos mais nada, é só chorar e reclamar, é só murmurar o tempo todo. O texto é claro, olha o que diz, o versículo de número 2 ao 4. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, ao qual tinha 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então o texto não está dizendo que ele era o único a esperar, o texto está dizendo que havia uma multidão de cegos, coxos e mancos, esperando o mesmo milagre, sonhando o mesmo sonho. E é certo que muitos estavam decepcionados, é certo que muitos, como aquele homem, já tinham tentado descer naquele tanque muitas vezes, mas não tinha dinheiro para pagar alguém para carregar eles na hora que a água fosse agitada, não tinha um parente que estivesse com eles para fazer isso, ou não tinha expertise para estar no primeiro lugar quando a água fosse agitada. Então não era só esse paralítico carregando uma frustração, não era só esse paralítico carregando uma tristeza de não ver o que ele desejava, de não ver os seus sonhos sendo realizados. Não era só ele. Assim como não é só você que sofre na vida, assim como não é só você que chora, assim como não é só você que está enfrentando uma doença, que está enfrentando um problema com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa, não. Tem muita gente por aí enfrentando lutas como a sua, talvez piores, e que não pararam de sonhar, e que não desistiram de sonhar. Porque uma coisa é certa, esse homem estava frustrado, mas dia após dia ele voltava para o mesmo lugar. Dia após dia ele ia para o mesmo lugar. Então, pare de se vitimizar, pare de ficar nesse coitadismo, batendo no peito e dizendo, é só comigo que acontece, porque comigo, é só na minha família. Não! Tem um monte de gente por aí que também enterrou os seus, que talvez está chorando a perda de um ente querido. Tem um monte de gente por aí que também recebeu o diagnóstico. Tem um monte de gente por aí que não conseguiu fazer a faculdade. Tem um monte de gente por aí que não conseguiu comprar a casa própria ainda. Tem um monte de gente por aí enfrentando lutas como eu e você enfrentamos. O segredo é não se vitimizar. O segredo é levantar a cabeça e ir em busca do sonho, do propósito que Deus colocou no seu coração. Porque é exatamente isso que eu vejo. Um homem que há 38 anos estava em busca de um sonho, e dia após dia ele via o sonho se escorrer pelas suas mãos. Mas não era só ele. O texto diz que havia uma multidão em busca do mesmo sonho, ser curado. O problema é que a gente olha para dor do outro e a gente não vê a dor do outro. A gente quer ver só a nossa dor. E a gente fica chorando. Senhor, porque eu, e a gente às vezes não se pergunta o que o Senhor quer me ensinar nesse momento, o que eu posso aprender nesse tempo.
eu não vou abrir mão dos meus sonhos. A palavra de Deus deixa claro em Romanos capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a perseverança. É muito louco saber que Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, fala para a gente se alegrar na tribulação, se alegrar no tempo difícil, porque a gente quer se alegrar no tempo da festa. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, se alegrem, não desistam. A primeira lição que nós aprendemos sobre em busca do nosso sonho é entender que a jornada não vai ser fácil, e entender que não é só nós que vamos ser frustrados, muita gente por aí também é frustrada. A gente tem que parar de achar que nós somos os únicos a viver tempos difíceis. Os tempos difíceis não é para nos derrubar, mas é para forjar o nosso caráter em busca do nosso sonho. Quem entendeu, diga amém. Amém. A segunda lição que nós aprendemos com esse encontro desse paralítico em busca de um sonho, de ser curado, de ser transformado. A primeira lição é: você não é o único que está enfrentando dificuldades. Você não é o único que está vendo os seus sonhos às vezes distante. Você não é o único e a única que enfrenta dificuldades na sua vida. Tem mais gente por aí. A questão é o que você vai fazer diante da sua dificuldade. Mas a segunda lição que eu quero deixar para você é que a enfermidade não era o único problema que esse homem tinha. A enfermidade desse homem não era somente a paralisia das suas pernas, mas como nós estamos aí no setembro amarelo, é isso mesmo? Setembro amarelo, prevenção contra o suicídio, prevenção contra as doenças psicossomáticas e assim por diante. Esse homem era um homem que estava emocionalmente deteriorado, porque a doença não era só as suas pernas, a sua paralisia, mas ele carregava o peso do tempo nas suas costas. Ele carregava o peso de ver dia após dia, noite após noite, a sua tentativa sendo frustrada. E isso, na sua declaração, fica claro. Olha o que ele diz no versículo de número 5. Olha o que ele diz: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem carregava o peso do tempo nas suas costas. Lidar com isso não é fácil, porque a ansiedade começa a querer bater a porta. Sabe, irmão, todos nós, se eu chegar aqui para você no final do culto e falar assim: ô Gil, eu tenho um negócio para te falar, mês que vem eu vou te contar. Cadê o Gil? Nossa, Deus, demais. Se eu chegar aqui e fazer isso com qualquer um de vocês, acabei com vocês, porque vocês vão passar um mês inteiro querendo saber o que eu quero te contar. Irmão, esperar, surpresa, essas coisas é complicado, irmão. O peso do tempo, às vezes, você olha no espelho, sabe, irmão? 38 anos, é 38 dias, não é, irmão? Você olha no espelho, imagina aquele homem 38 anos mais novo. O tempo foi passando, ele olhava, o cara está ficando velho, e nada de cair dentro do poço, nada de ninguém jogar lá dentro. Porque o que o texto mostra é que esse homem não nasceu paralítico, porque o texto não diz que ele era paralítico de nascença, mas diz que há 38 anos ele sofria. Imagine o peso do tempo na mente, e o tempo tem sido cruel para muita gente está psicologicamente deteriorada, porque não está sabendo lidar com o tempo, querem as coisas na sua hora, do seu jeito, e não é assim que as coisas funcionam. Esse camarada estava carregando não só a paralisia das suas pernas, mas ele estava carregando o peso do tempo nas suas costas. Jesus encontrou um paralítico não só nas pernas, mas alguém que tinha o peso do tempo. Dia após dia o tempo dizia para ele: já é paralítico, está ficando velho, ficando mais fraco, ficando mais debilitado. Dia após dia o tempo gritava na mente e no coração daquele homem, que cada dia que passava as coisas ficavam mais difíceis para ele. Ele carregava o peso psicológico do tempo nas suas costas. E eu e você precisamos entender o que a Bíblia diz em Isaías 40:31. Diz o seguinte, Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você tem um sonho, não se dobre diante do tempo, espere no Senhor. Não deixe a ansiedade gritar mais alto no seu coração. Não deixe a ansiedade do tempo te matar. O que parece é que esse homem não nasceu enfermo, mas alguma coisa aconteceu na trajetória, porque o texto diz que esse homem havia 38 anos
enfermos. O tempo estava jogando contra ele. E às vezes isso tem sido uma dificuldade. Eu quero confessar para vocês aqui, os meus primeiros anos no Caputino, o tempo jogou contra mim. Eu pensei em largar tudo e voltar para trás. Porque irmão, eu subia no morro, pregava. Eu ia nas baixadas, pregava. E ninguém ia no culto, irmão. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu dizia para a igreja que pagava o meu salário. Porque eu era nomeado lá para o Manhã Sul e designado para Caputino. Dizia para eles: olha, se vocês não quiserem mandar nada, não manda, porque não está acontecendo. Eu não estou fazendo nada. E eles diziam: pastor, nós acreditamos no chamado de Deus sobre a sua vida. Vai acontecer trabalho, pastor. Gente, não é que eu não estou trabalhando, eu estou, mas eu não estou vendo nada acontecer. E até que um dia Deus falou comigo que quem chamou é Ele, que quem sustenta é Ele, que quem deu o sonho é Ele, e que quem realiza o sonho é Ele, e quem é o dono do tempo é Ele. De repente eu comecei a ver chegar 20, 30, 40, 50. De repente eu comecei a fazer batismo que eu fiquei anos sem fazer. Batismo de 23 pessoas, batismo de 15, batismo de 13. De repente começou a fluir daqui a pouco aquilo que o tempo estava tentando me matar. Eu vi os sonhos se realizando, alma chegando e alma sendo salva. Aleluia, glória a Deus. Se você tem um sonho, você precisa guardar no seu coração diante do tempo. Você precisa dizer como Isaías 40:31, esperar no Senhor, subir com asas como águia, correr e não se cansar, porque a sua esperança não está nessa terra, mas a sua esperança está no Deus que te chamou, no Deus que te chamou de filho e de filha. Mas às vezes nós estamos como esse homem, vendo todo mundo passando na frente, vendo milagre acontecer na vida de todo mundo, e nós estamos aqui olhando o tempo passar, e às vezes a gente está sendo vencido pela dor do tempo, carregando o tempo nas costas, porque nada está acontecendo. Engana-se você que nada está acontecendo. Engana-se você. Tem um hino da Cassiana que ele diz assim, ó: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Quem já ouviu isso? Nunca vi justos sem resposta, ou ficar no sofrimento. Aí tem uma parte que diz assim, ó: quando Deus se cala, Ele está trabalhando. Quando você acha que Deus está calado, quando você acha que o tempo te venceu, Deus está trabalhando ao seu favor. Foram 38 anos, mas aquele dia, aquela hora, era o exato momento de Jesus chegar e dizer para ele: vou realizar o seu sonho, vou realizar as suas expectativas, vou realizar os seus planos. Você não precisa do tanque, eu estou aqui, vou te abençoar. Você precisa entender isso. A terceira lição que nós aprendemos: não deixe que o tempo esmague os seus sonhos. Repita comigo: eu posso carregar o peso do tempo, mas ele não vai esmagar os meus sonhos. Esse camarada era um camarada de fé, porém o tempo esmagou o sonho dele. Olha só o versículo de número 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A pergunta de Jesus para ele é óbvia, mas é óbvia para mim e para você. Mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus viu que o coração dele estava esmagado pelo tempo, estava esmagado naquele momento. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Jesus não perguntou se ele queria cair dentro do tanque, se quisesse que não levasse dentro do tanque. Jesus fez uma pergunta óbvia: você quer ser curado? E daqui a pouco a gente vai entender por que Jesus fez essa pergunta óbvia. Porque ele estava esmagado pela dor do tempo, ele estava esmagado pela frustração do tempo, ele estava esmagado por dentro. Embora ele fosse todo dia para o mesmo lugar, esperando o mesmo milagre, esperando o mesmo sonho acontecer, quando o sonho chegou na porta dele para ser realizado, o que poderia realizar o milagre perguntou: você quer ser curado? E por que Jesus pergunta? Porque Jesus olhou e viu que aquele cara estava esmagado por dentro do tempo. Jesus viu que, embora ele estivesse ali, mas não havia nenhuma esperança física na alma dele de que pudesse acontecer, porque já tinha se passado 38 anos, porque já tinha se passado muito tempo. Ele ainda tinha um sonho, mas ele dizia no coração dele: ninguém nunca olhou para mim, ninguém nunca se importou comigo. A frustração de ter sido rejeitado, a frustração de não ter sido percebido,
a frustração do tempo, tudo isso gerou naquele homem uma angústia. Embora ele estivesse ali, fosse para aquele lugar, embora ele quisesse ser curado, Jesus teve que perguntar, porque Jesus olhou para a alma dele e viu que o tempo tinha esmagado as suas esperanças, que a frustração tinha esmagado as suas esperanças. O Senhor Jesus olhou para um homem esmagado, paralítico não com as suas pernas, mas paralítico pelo peso do tempo, pelo peso da indiferença. Você sabe o que é isso, irmão? Todo dia alguém passava e não notava ele. Eu posso imaginar quando a correria estava acontecendo e aquele homem gritando: ei, eu estou aqui, me leva. Ninguém olhou para ele, irmão. Ninguém levou ele até o tanque, ninguém jogou ele até o tanque, ninguém ajudou ele. O texto deixa isso claro, que ninguém conseguiu colocar ele no tanque. O peso do tempo, o peso da frustração, o peso de não ser notado. Jesus olhou e viu, ele está aqui, ele quer ser curado, mas no fundo, ele já nem acredita mais que isso possa acontecer. Tem muita gente que vem na igreja, sabe quem é Jesus, ama Jesus, mas no fundo, não acredita mais que Jesus vai fazer um milagre na igreja. Está como esse camarada no tanque de Betesda, tem um sonho, vem para a igreja carregando um sonho no coração, mas já foi tão frustrado pelo tempo, carrega o peso do tempo, carrega a marca do tempo, já foi tão ferido, tão machucado pelo tempo, que não consegue acreditar que, de fato, a proposta de Deus vai ser uma realidade da sua vida. Esse é esse homem, estava no mesmo lugar todo dia, ia lá e esperava a mesma coisa todo dia, mas quando o verdadeiro milagre, Jesus chegou e perguntou para ele: é isso mesmo que você quer? É esse o sonho mesmo que você quer? Porque não é isso que eu vejo em você. É exatamente esse diálogo de Jesus. Não é isso que eu estou vendo em você. Hoje não. Você está aqui, mas não é isso que eu estou vendo no seu coração. A pergunta para você nessa noite é: o que Jesus está vendo no seu coração? Você já adotou os sonhos? Você já desistiu do que Cristo tinha com você? Não basta só estar aqui. Eu tenho que acreditar que aquele que fala comigo hoje através da palavra dele é poderoso para dizer: levanta e anda. É poderoso para dizer: estou aqui para fazer um milagre na sua vida. É poderoso para dizer: olha, você não precisa de mais nada, você só precisa ouvir a minha voz e fazer o que eu estou mandando. Jesus encontrou esse homem. Sabe o que a Bíblia diz? Em Josué, no capítulo 14, versículo 11 e 12, Josué diz assim: olha, tinha eu 40 anos quando Moisés me fez a promessa, agora tenho eu 45 anos, mas estou mais forte para entrar na guerra e para sair da guerra quando foi me feita a promessa. Sabe o que Josué nos ensina? É que não importa quanto tempo vai passar, na hora que a bênção chegar, essa é a hora, esse é o momento que eu tenho que celebrar como festa, dizendo: Deus sabe de tudo e hoje era o meu dia. Jesus olha para esse homem esmagado pelo tempo, e Jesus vê que a paralisia dele estava muito além das suas pernas. A paralisia também estava no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. A quarta lição que nós aprendemos com esse texto é que a resposta da boca desse homem revela a decepção do coração diante do tempo, diante da negação, diante das tentativas frustradas do sucesso. Foi por isso que Jesus perguntou: você quer ser curado? É esse o seu sonho mesmo? Você tem certeza que você quer? Olha qual foi a resposta dele, versículo de número 7. Olha o que ele diz aí, irmão. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou para ele se ele queria cair no tanque, irmãos. Jesus perguntou: você quer que eu te jogue no tanque por isso? Não. Jesus perguntou: qual é o seu sonho? Você quer ser curado? É esse o seu sonho? Você tem certeza? Lembra do versículo 6? Jesus estava olhando um coração esmagado pela decepção, um coração esmagado pela espera do tempo. E não é que o cara não tinha atitude não, porque ele ia, todo dia ele ia, no mesmo lugarzinho, sentava ali e esperava. Às vezes a gente vem todo dia no culto, mas a gente não crê que 300 possa chegar. A gente não crê que possa mudar a realidade. Está aqui, mas já estamos há tanto tempo, já aconteceu tanta coisa, meu irmão. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento que Deus tem para mim, para você, em qualquer outra área da nossa vida. E o tempo de Deus é esse tempo. Não murmure, não questione, só viva o tempo que Deus te deu para viver o milagre que Ele tem para você. Jesus encontrou um cara
de uma declaração que mostrou a raiz da amargura da alma dele. Assim como muita gente está aí, sabe, irmão, amargurado. A resposta de muita gente revela um coração amargurado, angustiado. A palavra de Cristo é o que eu e você precisamos para sair da situação. Então, a resposta desse homem mostrou isso. Mateus capítulo 6, versículo 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Sabe qual foi o problema desse homem? Escuta, que é o problema da maioria de nós, criar ídolos para nós. Qual foi o ídolo que ele criou para ele? O tanque de Betesda. Era o ídolo do coração dele. Na cabeça dele só teria o milagre, só teria o sonho pelo tanque de Betesda. E quantos de nós acham que só vamos ser alegres, felizes, só se a nossa conta bancária estiver cheia, só se isso ou aquilo outro? Quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos em coisas? Quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos em pessoas? Queremos realizar os nossos sonhos, não em Jesus, mas em coisas. Sabe como que esse homem queria realizar o sonho dele? Caindo no tanque, tomando um banho naquelas águas, e Jesus estava dizendo para ele: meu filho, o teu sonho quem vai realizar não é as águas do tanque, sou eu. O teu sonho quem vai trazer a realidade sou eu. Mas não, a gente está olhando para homens, a gente está olhando para coisas, para circunstâncias. Porque uma porta fechou, você está aí chorando, porque você acha que só aquela porta poderia realizar o seu sonho. Fica tranquilo, se Deus fechou essa porta, é porque Ele tem algo melhor para você. Quanta gente está aí se matando, chorando, angustiado, não quer viver mais os sonhos de Deus, porque não olha para Jesus, olha para o tanque. Está olhando para o tanque de Betesda. Tire os seus olhos de métodos, tire os seus olhos de coisas e olhe somente para Jesus, que te faz a pergunta: o que você quer? Qual o seu sonho? Qual o seu objetivo? Aí você está aí: pastor, eu não vou para frente porque meu marido falou isso comigo há 30 anos. Tire os seus olhos do que seu marido falou, tire os seus olhos do que a sua esposa falou, tire os seus olhos do que a sua mãe, seu pai, seja quem for, falou. Deixe esse trauma chamado tanque de Betesda para trás e olhe para aquele que está dizendo para você: quer ser curado? Mas você está remoendo. Não, pastor, porque eu só seria abençoado se eu fizesse aquilo, que aquilo outro. Não, você só vai ser abençoado se você ouvir a voz do Senhor Jesus. Aqui que é a última lição nessa noite. Repita comigo: a voz de Cristo, a palavra de Cristo, tem poder para realinhar a minha história. Talvez você está aqui nessa noite como o paralítico no tanque de Betesda. Você vem no culto, sabe quem é Jesus, ama Jesus, mas não consegue crer que Ele pode mudar a sua vida. Não consegue crer que Ele pode mudar a sua história. Não consegue crer que Ele pode trazer 300 pessoas, 500 pessoas para cá. Não consegue crer que Ele pode converter o coração do seu esposo, do seu filho, do seu filho. Você diz assim: pastor, estou lutando há anos com meu esposo, continuo lutando. Estou lutando há anos com minha esposa, continuo lutando. Estou lutando há anos com meus filhos, continuo lutando. Você tem que continuar crendo. Por quê? Porque a palavra de Jesus é cirúrgica para reavivar a fé que o tempo, que as circunstâncias marcou no seu coração, que os abandonos fizeram com você. Olha o que Jesus faz então, versículo de número 8 ao versículo de número 9. Jesus diz assim: você quer ser curado? Versículo 6 e 7. Ele disse: eu quero, mas não tem ninguém que me leve ao poço. Jesus acaba logo com essa situação. Vão acabar com esse trauma aí do poço, vão acabar com essa choradeira, vão acabar com esse mimimi aí de não tem ninguém que me leve ao poço. Toma a tua cama levantando. Jesus não ficou com muita conversinha. Jesus falou: vamos acabar com esse negocinho aí, com essa murmuraçãozinha. Porque meu marido fez isso, porque minha esposa fez isso, porque o pastor fez isso, porque no trabalho fez isso. Jesus está dizendo a você: para com essa choradeira, toma a tua cama, levanta e anda. É tempo de parar de chorar e viver o seu sonho. E sabe o que aquele homem fez? Pulou, tomou a cama, esqueceu o poço, esqueceu Betesda, tomou a cama e começou a andar. Porque quando a palavra de Deus entra aqui e aqui, ela realinha a nossa história, ela realinha a nossa vida, ela nos coloca na direção que Cristo tem para nós. Uma vez que aquele homem ouviu a palavra, creu na palavra, ele esqueceu o tanque de Betesda, ele esqueceu a frustração de ir e não conseguiu pular, ele esqueceu os esquecimentos dos homens que passou por ele, e ele ouviu a voz de Jesus, e ele entendeu que ele não
precisava do tanque, ele não precisava ficar vivendo as feridas, as frustrações, as tentativas passadas, mas ele se agarrou na palavra de Jesus e ele andou. E sabe o que a minha Bíblia diz, Romanos 10:17? A fé vem e vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu quero orar com você nessa noite.